Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui ó, é a professora Lucimara Mota falando. E hoje, gente, eu venho trazendo uma curiosidade para vocês. Na semana passada, eu contei a história de Miriam, irmã de Moisés, e como que foi a vida de Miriam, né? Só que tem uma coisa, gente. Eu tinha falado que a esposa de Moisés, ela era egípcia. E na realidade ela não era egípcia. A esposa de Moisés, ela era etíope. Ela era da Etiópia. E a Etiópia é um país da África. E o interessante, gente, é que às vezes a gente quer meio que amenizar um pouco da situação de que Miriam fez, né? Mas não tem como amenizar. Quando você faz uma coisa que ela não é boa, não tem como amenizar, gente. A realidade é o seguinte: quando uma pessoa ela pratica uma ação que é totalmente fora da vontade de Deus e que Deus não se agrada com aquela ação que a pessoa fez, que Deus não se agrada. Quando uma pessoa ela pratica uma ação em que Deus não se agrada com aquela ação que a pessoa fez, por mais que a gente goste, né, de um período da história daquela pessoa, a gente não tem como a gente amenizar um pouco a situação dela, né? E a gente sabe o seguinte, que Moisés, quando ele fugiu do Egito, ele ficou longo tempo caminhando, né, pelo deserto, e de repente ele encontrou a família de Jetro, né, e a família de Zípora, a sua esposa, e ele se casou com Zípora, né? E ele construiu família, ele teve filhos. E a história deles, ela é narrada pouquíssima na Bíblia, né? Mas não significa que ela tenha sido escrita tão pequeno que não tenha tido seu valor. Então, toda a história de qualquer pessoa tem o seu valor. A história, ela não é a sua importância, ela não é comparada com o tanto que foi contado, né? Na realidade, a história das pessoas é o que ela viveu, o que ela vivenciou, qual foi o que ela fez de bom para aquela nação, ou para si próprio, ou para a população onde ela vive. E a gente sabe que Zípora, ela também teve a sua parcela, sim, na ajuda de que Moisés, ele tirou o povo do Egito. Por quê? Porque quando Moisés, já casado, falou com seu sogro que Deus tinha falado com ele, através de... Ele viu a voz de Deus saindo pelo fogo através de um mato, né? De uma árvorezinha. Então Deus falando com ele, ele viu que Deus falou para ele assim: Moisés, volta para o Egito e tira o meu povo do Egito. Você vai ser o remidor, aquele que vai remir, que vai resgatar o povo do Egito. Quando Deus deu essa ordem para Moisés, com certeza Zípora, ela teve que deixar o seu esposo e ela ficou em casa, ela ficou cuidando dos seus filhos, e para que Moisés pudesse cumprir a ordem que Deus deu para ele, Zípora teve que ter a responsabilidade dos filhos sozinha. Então somente ela sozinha ela teve que ter a responsabilidade de cuidar dos filhos até Moisés voltar.
E Moisés, quando eles voltou, os filhos já estavam bem grandinhos, porque o povo, ele teve que sair, ele levou muito tempo para encontrar de novo a sua esposa. Eu vejo assim, gente, que há uns dias atrás eu ouvi uma pessoa dizendo para mim que eu não tinha história naquele determinado local. E eu fiquei muito chateada, muito triste, porque eu falei assim, tudo bem, eu não tenho naquele local anos e anos e anos, mas para que você tenha uma história naquele determinado local, não tem assim, a história ela não é voltada pelo tempo que você fica naquele lugar, mas a história ela é voltada pelo que você fez naquele lugar. Qual é a sua importância naquele lugar? Se você está em um determinado local e você lutou, que você fez de tudo para que aquele lugar estivesse bem, então, ou fez bem a alguma pessoa ali, então automaticamente você tem uma história. E a esposa de Moisés, né, Zípora, ela tem a sua história sim narrada, ela foi muito importante, né? E os filhos de Moisés, eles continuaram a árvore genealógica, né, de Moisés, né? Hoje eu não vou falar em detalhes a isso, né? Mas eu vim aqui para falar para vocês o seguinte, que o país da Etiópia, que fica na África, ele é um país de pessoas sofridas, de pessoas que batalham. Às vezes a gente nota o seguinte, que tem pessoas que sofrem muito nesses lugares, né? A África em geral, ela é um país lindo, maravilhoso, mas a gente vê o seguinte, que Zípora, ela era criada numa tribo, né? Numa tribo, numa aldeia, não sei como que a gente pode se expressar hoje, né? Mas eles eram nômades. E o bacana é que ela ajudava o seu pai a cuidar do seu rebanho, né? Dos rebanhos de cabra. Então, gente, ó, tem muita coisa interessante na Bíblia que a gente pode aprender, né? História de pessoas que elas estão assim, como diz o outro, elas estão voltadas, mas assim, ela não é uma pessoa que a história, ela não é protagonista daquela história, mas ela é protagonista da sua história. Cada pessoa tem o seu fator, a sua função, o seu valor na sua história. E esse valor ninguém pode tirar, viu, gente? Ninguém. E vamos lá. A história, ela não é somente o período de tempo que você passa naquele determinado local, mas ela é significativa ao que você faz naquele local. De repente tem pessoas que têm anos e anos e anos em determinado local, mas quando vai se falar dela, não tem coisas boas para se falar, né? Quando vai se falar ou alguém escuta o nome dela, não tem coisas boas para lembrar. Então, gente, ó, não importa o período que você passa em determinado lugar, mas faça de tudo para que quando as pessoas lembrarem do teu nome, as pessoas possam lembrar coisas boas que você fez, sabe? Coisas que vai agregar a vida de alguém, coisa que vai fazer com que as pessoas estejam bem, né? É muito difícil a gente ver as pessoas falarem negativamente que você não tem história, né? Mas não coloque isso na sua cabeça não, porque todos nós temos história. E em todos os lugares que nós vamos, nós estamos marcando ali, ó, a nossa história,
tá bom? Então, gente, hoje era isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, tá? Compartilhe e dê um like aí e se inscreva no canal, gente, porque olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, o canal tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu preciso de quem? Para que ele possa crescer? É de vocês mesmo, tá? E se você chegou aqui de paraquedas, fique aqui, vai ter algumas novidades aqui, assim, interessante, coisas assim bacana que a gente pode estar falando, sabe? Viagens, eu tenho o projeto de viajar para fora do país, se Deus quiser, e a gente vai estar mostrando aqui um pouquinho do que os meus olhos têm alcançado neste mundo, tá? Então, bye bye para vocês, até a próxima, beijão, bye bye, tchau, tchau.